teve um encontro com o Senhor, né? E quando a gente fala de novo nascimento na igreja, a gente fala de uma mudança de vida, né? Mudança de mente, de atitude, de pensamento, uma transformação, né? Deus é aquele que pega o homem, a mulher pecador, pecadora, e transforma ela numa nova criatura. E hoje nós vivemos este evangelho, e este evangelho tem que ser trabalhado na nossa vida no sentido de nós temos que servir a Deus com um coração sincero, verdadeiro, com a nossa mente totalmente voltada para o Senhor. E no capítulo 10 de Hebreus, a partir do versículo de número 19, eu disse na quinta-feira passada para a igreja que Hebreus, no Novo Testamento, na Nova Aliança, o significado de todo o 10, versículo 19. O título na minha Bíblia está assim: devemos perseverar na fé. Não sei se na sua está dessa forma, ou em alguma está diferente. Pode falar, irmã. Cheguemos perto de Deus. Olha que tremendo, né? Alguém mais está diferente aqui o título? Pode falar. Ó que bênção, glória a Deus. O meu está: devemos perseverar na fé. A minha tradução está um pouco diferente. Eu já disse para a igreja que eu estou aqui usando a versão King James do Senhor. Versículo 19. Sendo assim, irmãos, tendo plena confiança para entrar no Santo dos Santos, mediante o sangue de Jesus. Lembra que em todo estudo que eu faço aqui para a igreja, só dando uma pausa aqui, para os irmãos entenderem o que eu estou fazendo aqui, eu procuro sempre mesclar Antigo Testamento com Novo Testamento, tá? Isso desde, se os irmãos não perceberam, eu vou falar aqui, desde o estudo sobre a salvação, que nós ficamos aqui várias... Assim, irmãos, tendo plena confiança para entrar no Santo dos Santos, mediante o sangue de Jesus. O que quer dizer esta palavra, entrar no Santo dos Santos? Você lembra do santuário, né? O santuário, nós temos aqui o santuário completo, aqui segue a luzinha vermelha, completo aqui. Nós temos o átrio, né? O átrio é toda essa parte aqui onde está o muro, né? O que protege aqui o santuário é chamado de átrio, né? O quintal é esta parte aqui. E quando o sacerdote ele entrava aqui no santuário propriamente dito, o santuário ele tinha duas divisões. Ele tinha a divisão o santo, o lugar santo, e o santo dos santos. E nós sabemos que quando a Bíblia fala de santo dos santos, é onde ficava a arca da aliança. E para entrar na arca da aliança tinha um véu, que é este véu do templo. Este véu ele ficava tampando aqui, ó. Então quando a Bíblia fala assim, ó, de novo o versículo 19. Sendo assim, irmãos, tendo plena confiança para entrar no Santo dos Santos, mediante o sangue de Jesus, é para nós entrar, o que a Bíblia está falando? Para a gente entrar neste lugar, que era o lugar mais santo, mais onde aquele sumo sacerdote podia entrar somente uma vez por ano, para oferecer ali o sacrifício para o povo, o sumo sacerdote, que é este aqui, ó, que eu estou apontando. Mas a Bíblia fala para nós entrarmos com confiança. Em algumas traduções está ousadia. Tem alguma tradução que está ousadia? Levante sua mão, só para me entender. Com ousadia, temos aqui a nossa irmã que fala que está com ousadia. Versículo 20. Por um novo e vivo caminho que ele descortinou. A minha está assim, ó, descortinou. O que é descortinou? Ele pegou esta cortina que estava aqui no meio e ele tirou esta cortina, ele descortinou. Por intermédio, deixa eu pegar aqui, virar a página, grudou aqui um pouquinho. Por intermédio do véu, isto é, do seu próprio corpo, versículo 21. E tendo um magnífico sacerdote sobre a casa de Deus, portanto, acheguemo-nos a Deus com um coração sincero e com absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e os nossos corpos lavados com água limpa. Olha o versículo 23. Sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nova esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. E consideremos uns aos outros para nos encorajarmos. Isso que a irmã fez, preciso de oração. A irmã vai me ajudar ali na oração. Encorajarmos uns aos outros as manifestações de amor fraternal e as boas obras.
Olha o versículo 25, grave este versículo. Talvez você até pensou neste versículo esta semana, queria falar para alguém, não sabia onde é que estava. Olha o que diz aqui a palavra, versículo 25. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos, na onde? Na igreja. Te lembra alguém? Te lembra alguma pessoa? Tá. Então vamos lá. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o seu dia está com letra maiúscula? Tá, o meu também. O dia está se aproximando. Então, quando a Bíblia fala ali o dia com letra maiúscula, é o dia do Senhor. Ou seja, o dia da volta de Jesus. Então, ele fala assim, nós temos que nos motivar e nós temos que nos achegar mais à igreja quando nós vermos que este dia, o dia do Senhor está se aproximando. Você crê que Jesus está voltando? Você crê que o tempo dele voltar já está próximo? Então é momento do quê? De nós nos aproximarmos mais à igreja. Não nos afastarmos. Não ficarmos em casa. Não deixarmos de congregar. Como agora já está virando até notícias ali, temas de estudo de várias, até meios seculares, falando daqueles que são hoje conhecidos como os desigrejados. Aqueles que são evangélicos, são cristãos, se consideram evangélicos cristãos, mas não querem permanecer ou não querem pertencer a nenhuma instituição religiosa, nenhuma igreja, não está ali debaixo de nenhuma cobertura pastoral, de estar filiado a nenhum ministério. Muitas das vezes, por quê? Porque eles se entristeceram tanto com a igreja, Eu estava até vendo um relato de um jovem, que ele tinha faltado num culto para jogar futebol. Foi até no UOL, para vocês terem uma noção de como que está as coisas. No UOL contou essa matéria. E esse jovem falou que ele faltou num culto para ir jogar futebol. Aí chegou no próximo domingo, o pastor chamou a atenção dele na frente de toda a igreja. Sabe quantos anos faz que ele não entra numa igreja? 6 anos. E por que eu estou falando isso? Porque quando a Bíblia fala para nós, no versículo 24, nos encorajarmos, a manter a esperança, a confissão da nossa esperança, porque quem fez a promessa é fiel, eu tenho certeza que todos nós que aqui estamos, nós temos promessas de Deus, amém? Às vezes eu venho com uma linha de raciocínio, pastor, aí chega aqui o Espírito Santo, ele começa a trabalhar de uma outra forma, E eu já disse isso aqui, às vezes Deus muda a palavra por causa de uma vida que entrou na igreja, porque Deus precisa trazer a palavra para este rumo, para alcançar um coração, porque a palavra de Deus, ela tem este poder, ela tem este poder de falar coletivamente com todos nós, Eu creio que Deus fala neste altar, Deus fala muito comigo aqui através da vida dos nossos irmãos, todos aqueles que sobem aqui no altar, do nosso pastor, da nossa pastora, dos irmãos que sobem neste altar, e a palavra de Deus, ela fala coletivamente, com todos nós. Mas tem palavras que ela vem de encontro à sua vida e você fala, meu Deus, eu estava falando isto hoje. Eu lembro de uma vez que eu fui pregar numa igreja e eu não tinha carro. Uma igreja que tinha um ponto, quando eu saía da igreja tinha um ponto aqui e um ponto aqui. Eu não sabia qual que era, eu fui naquele de lá. Entrei primeiro que algumas irmãs, sentei lá atrás e as irmãs sentaram ali na minha frente, não me viram e começaram a falar, irmã, você acredita? Aquele irmão pregou tudo aquilo que eu estava falando à tarde na minha casa. Parece que ele estava comigo, conversando comigo. Você já passou por essa experiência na palavra? Aí uma olhou assim para trás e falou, irmão, está aqui. Ela olhou para trás, irmão, ainda bem que eu não estava falando mal. Ainda bem que eu não estava falando mal. Mas o Senhor está falando nesta noite para todos nós, como igreja, que hoje nós temos que tomar cuidado, nós temos que cuidar uns dos outros com amor fraternal, Nós temos que encorajar.
É segurar na mão, encorajar é você pegar alguém pela mão, olhar bem nos olhos e falar: meu irmão, não desista, não pare, porque o Deus que te chamou é fiel, é Ele que te capacita, é Ele que fala para você: vai em frente, vai nesta tua força, porque Deus vai te fortalecer com a unção dEle, e Ele vai te ajudar nesta dificuldade que você está passando. E quando a Bíblia fala, por que eu estou falando esse texto hoje? Porque na semana passada, nós conseguimos falar de 2 objetos, de tudo isso que nós temos aqui. Nós conseguimos falar da mesa dos pães da presença, ou da proposição, né? Pães da presença, e do altar, do incenso que está aqui. Nós focamos nestes 2 elementos, e nós ficamos aqui 1 hora e pouquinho, falamos desses 2 elementos. Mas nós vemos aqui, que neste lugar santo e lugar santíssimo, existe quantos objetos? Quantos vocês conseguem enxergar ali dentro? Quantos? Pode falar bem alto. 4. Eu tenho uma imagem aqui, deixa eu ver se eu acho. Eu estava até falando com a minha esposa, são 4 mesmo, tá, gente? 4 objetos. Estava lendo uma apostila de quando eu fazia faculdade, há mais de 20 anos atrás, com o pastor Enéas Tognini, sobre o Antigo Testamento. E folheando ali a apostila, eu achei essa imagem. Acho que tem até uma imagem como essa. Vou passar aqui se os irmãos quiserem ver. Pode ir passando, irmãos. Desde aquela época. Então hoje nós vamos focar, primeiro, na Arca da Aliança, né? Na Arca da Aliança a gente entende que é o objeto mais importante de todo o santuário, né? Nós já estudamos aqui também que quando Davi, quando eu falo da cronologia, é bom a gente entender isso, né? E eu queria falar algo antes de eu começar. Por que nós temos todos esses objetos aqui? No Antigo Testamento, ali a saída do Êxodo, a gente pode calcular mais ou menos ali o tempo, 1440 anos antes de Cristo, só para a gente ter um pouquinho de noção aqui do tempo, de se situar. E em todo o Antigo Testamento, antes do povo sair do Egito, Deus sempre teve os seus adoradores, amém? Nós vemos que Noé adorava a Deus. Nós vemos ali que Abel adorava a Deus, Sete adorava a Deus, Adão e Eva também adoravam a Deus. Nós tínhamos adoradores, mas era uma adoração que não tinha um lugar físico constituído. Quando alguém ia adorar a Deus, somente os patriarcas, nós vemos isso em Jó, nós até citamos que Jó provavelmente é o livro mais antigo da Bíblia, talvez mais antigo do que Gênesis. E nós vemos que Jó, quando ele ia adorar a Deus, o que ele fazia? Ele oferecia sacrifícios, né, pelos seus filhos, né? O pastor pregou isso essas semanas, a semana retrasada, e ele falava assim no seu coração: pode ser que um dos meus filhos tenha pecado, e eu vou aqui pedir perdão para Deus pelos meus filhos. Então, a adoração, o Senhor sempre teve os seus adoradores, mas com Moisés foi um divisor de águas, né? Porque Deus fez uma aliança ali com a nação de Israel através de Moisés, e a antiga aliança, ela se baseia muito no tabernáculo, ela é completamente ligada ao tabernáculo. E todo o Antigo Testamento, quando você lê o Antigo Testamento, ele vai estar muito enraizado no tabernáculo. Tudo o que acontecia de adoração neste lugar. E no Novo Testamento também. Porque nós lemos a semana passada que o tabernáculo, ele é o quê? Ele é uma sombra, né? Ele é uma sombra daquilo que Moisés tinha visto lá no céu, né? Ele era uma sombra. Eu não sei se vai dar para me mostrar a minha sombra aqui, ó. Dá para ver um pouquinho ali embaixo. Mas a sombra, ela não traz tudo, né? A sombra, ela traz uma imagem. Ela traz ali uma revelação ali momentânea da minha mão. Mas eu não consigo ver aqui na sombra as minhas unhas, eu não consigo ver aqui a minha digital, eu não consigo ver as marcações que tem aqui na palma da minha mão. Mas quando eu me aproximo, eu enxergo. Então, no Novo Testamento, é Jesus cumprindo todos esses requisitos que tinham aqui no tabernáculo, que era uma sombra do tabernáculo, ou do santuário que existe lá no céu. Então, quando Moisés subiu no monte para receber a tábua dos 10 mandamentos, o Senhor começou a falar para ele: olha, você vai construir
né? Um tabernáculo conforme tudo aquilo que eu te mostrar. Você vai fazer conforme eu te disser. E eu tenho preparado, capítulo 31 de Êxodo, 2 homens, né? Para te ajudar. Eliabe e não lembro agora o outro nome, mas eles vão te ajudar e eu tenho capacitado esses homens com sabedoria, com unção do meu espírito, para construir todas essas coisas. 1 ano de construção, tá? Eles saíram do Egito, ficaram ali aos pés do Monte Sinai, ficaram ali durante 1 ano, e neste 1 ano foi construído este tabernáculo, né, que é algo tremendo da parte de Deus. Mas quando vem Moisés, com toda essa instrução dada por Deus, ele começa a organizar o culto na nação de Israel. E isso é muito importante para todos nós. Por quê? Porque a adoração a Deus, ela não pode ser feita de qualquer maneira, né? Quando eu sou até mesmo um pastor, eu não tenho sabedoria para falar com as ovelhas, é algo muito preocupante, né? Como eu citei o caso desse rapaz. É claro que muitas das vezes a gente tenta achar uma desculpa, né? Você já reparou isso? Desde o Jardim do Éden, né? A gente coloca assim, por que você não vai na igreja? Eu não vou na igreja porque o pastor me entristeceu. Eu não vou na igreja porque o levita brigou comigo, porque a diaconisa falou mal de mim, porque teve fofoca, teve isso, teve aquilo. E a gente tenta achar algo para justificar a minha saída da presença do Senhor. E sendo que a verdade é que eu saio da presença de Deus por causa dos meus erros e dos meus pecados. Porque o homem, às vezes pecou, falhou, teve uma atitude errada, isso pode acontecer, provavelmente vai acontecer, mas quando eu abandono os caminhos do Senhor, eu nunca posso chegar e falar, eu estou saindo da igreja por causa do pastor. Vou citar o pastor, porque é o nosso pastor que está aqui, né? Tem que ser alguém, né? Eu estou saindo da igreja porque por causa do pastor Miguel. O pastor Miguel sabia que eu estava na luta, na dificuldade, nem um telefonema, nem uma mensagem no WhatsApp, então eu vejo que eu não sou importante, por que eu vou naquela igreja? E entra aquela seta, sabe aquela seta do inimigo? Entra no coração. E a Bíblia fala que eu tenho que estar neste lugar. Você acha, nós lemos aqui em Hebreus capítulo 10, se eu estiver... Lembra, esse daqui era um lugar físico, mas agora tenta trazer para o espiritual. Porque tudo isso daqui é uma revelação do mundo espiritual. Vocês conseguem entender desta forma? Então, quando eu estou aqui no Santo dos Santos, né? Pelo novo e vivo caminho que Jesus conquistou para mim, ele descortinou, ele tirou o véu. Lembra de Jesus na cruz do Calvário, quando ele fala, Pai, está consumado, ele entrega o seu Espírito e diz a Bíblia que o véu, ele rasgou de cima a baixo. Eu tenho que entrar nesta presença, porque a arca da aliança aqui, ela representa a presença de Deus. E era um objeto tão sagrado, tão tremendo, que diz a Bíblia, você já reparou para pensar, o candelabro, daqui a pouco nós vamos falar dele também. O candelabro, ele iluminava qual espaço? Esse espaço, né? O lugar santo, né? E o lugar santíssimo, quando o sacerdote entrava lá com um incensário portátil, podemos dizer assim, né? Que ele entrava com um incensário pequeno, e aquela fumaça ele entrava e oferecia o sacrifício aqui neste lugar. Como é que ele conseguia enxergar lá dentro? Você já parou para pensar nisso? Interessante, né? Será que ele abria, pastor, a cortina e a luz do candelabro chegava até lá? Ou como nós lemos na palavra de Deus, que a presença de Deus, alguns chamam de Shekinah, né? E tem até aquela dúvida, mas Shekinah não está na Bíblia, no Antigo Testamento. Quem lê hebraico, eu nunca li a Bíblia em hebraico, tá? Queria, né, ter esse dom, essa capacidade, mas não tem a palavra Shekinah. Estudando eu entendi que teve... você já ouviu falar de alguns estudiosos judaicos, né, como o Talmud, alguns outros muito antigos, tem até antes da escrita do Novo Testamento também, muitos rabinos escreviam a palavra. Então essa palavra Shekinah, ela começou a ser usada neste tempo, depois que fechou ali o cano. É como na língua portuguesa, de vez em quando tem umas palavras novas, né? Se você pegar uma Bíblia, um dia eu tive a oportunidade de ir na casa da minha avó quando ela era viva, e o meu avô, ele era da Congregação Cristã do Brasil, né?
Isso há muitos anos atrás. E minha avó me mostrou a Bíblia dele. E era uma Bíblia muito antiga. Então a escrita portuguesa naquela época já era muito diferente daqui de hoje, né? Então você imagina 2000 anos atrás como que era, né? Então aqui na presença de Deus, quando diz a Bíblia que a nuvem, onde é que ficava a nuvem? Vocês lembram? Irmão, tem aquela outra imagem do tabernáculo? Se puder pôr para mim, por favor. Depois eu vou pedir para você, para o irmão, voltar nessa imagem. Enquanto ele vai achando lá a imagem, diz a Bíblia que a nuvem, onde é que ficava a nuvem? Acho que tem uma outra também, não tem? Onde tem as tribos, tem mais uma também, pode passar, vê se tem. Se não tiver, não tem problema. Mas diz a Bíblia que aqui em cima ficava a nuvem, né? Que essa nuvem representava? Ela dava a direção, é como se fosse um GPS para aquela nação, porque diz a Bíblia que quando a nuvem pairava em cima do santuário, o que acontecia com a nação? Eles tinham que ficar acampados, né? Diz a Bíblia, depois nós vamos ler no último estudo, que eu acredito que não vai ser hoje, mas no próximo, nós vamos ler lá no versículo, no capítulo 40 de Êxodo, diz que quando aquela nuvem, ela descia, e ela ficava ali, por exemplo, pastor, há 24 horas eles ficavam acampados. Às vezes era uma noite, abaixava ali a nuvem, eles armavam ali as suas tendas, não eram casas, eram tendas. E quando aquela nuvem se levantava, a nação ali pegava todos os seus utensílios, as suas coisas, os levitas, né? Nós lembramos lá de Coate, Merari, né? Eles pegavam ali os instrumentos, embalavam tudo, o sacerdote aqui, colocava ali no ombro dos coatitas, esses mais sagrados, e eles acompanhavam a nuvem. Até a nuvem parar novamente. Quando a nuvem parava 1 mês, 2 meses, 3 meses, eles ficavam 3 meses acampados, 1 ano acampado, até o Senhor dar a direção. Isso te lembra alguma coisa? Esperar o tempo de Deus. Você já parou para pensar como que nós erramos quando nós queremos antecipar algo na nossa vida, né? Nós falamos assim, Deus está demorando, eu não obtive resposta. E por não obter resposta, nós agimos como o rei Saul. Vocês lembram do pecado do rei Saul? Samuel falou para ela, você vai até aquele local e você me espera, para junto nós sacrificarmos ao Senhor. O que aconteceu? Samuel demorou, o povo começou a reclamar, Saul, com medo de perder a sua liderança, de ficar mal falado com o povo, o que ele fez? Sacrificou. Ele era sacerdote. Viu como já fica mais claro a Bíblia? Vocês conseguem entender, né? Porque às vezes a gente lê, né? Mas por que Deus ficou bravo com Saul, né? Porque ele fez uma coisa boa, ele sacrificou ao Senhor. Mas era uma função de quem? Dos sacerdotes. E Samuel fala o que para ele? Ó, se você tivesse obedecido, se você, Saul, tivesse obedecido, hoje o Senhor confirmaria o seu reino para sempre, para gerações. Mas porque você desobedeceu, o Senhor tem escolhido outro, melhor do que você. E a pressa, irmão, diz um ditado, né, que a pressa é o quê? Ela é o inimigo da perfeição, né? Moisés sobe no monte, né? Josué vai com ele, fica ali no pé do monte. 40 dias Moisés fica naquele monte, sem comer, sem beber, buscando a presença de Deus. Deus falando com Moisés. Lá no pé do monte, da montanha do Monte do Sinai, quem que estava lá? A nação de Israel. Chega para Arão, irmão de Moisés, aquele que no futuro seria o sumo sacerdote, e fala, olha, aquele Moisés que nos tirou do Egito, peraí, foi Moisés que tirou eles do Egito? Foi Deus. Aquele Moisés que nos tirou do Egito, está demorando. Exato, vamos fazer um bezerro. Vamos fazer um Deus. E o interessante é que na King James, se você ler, diz que eles pegaram um molde, né? Arão diz, né? Arão ainda mente. Né? Se você pegar aqui na sua tradução na Almeida, ele diz, eu pedi o ouro das mulheres, quando Moisés chega irado, e coloquei no fogo e saiu esse bezerro. Mentira. Tinha um molde.
de um bezerro de ouro. E o que aquele molde estava fazendo no meio daquela nação? Os egípcios cultuavam um bezerro. Por isso que Deus faz aqui o tabernáculo. Por quê? Porque no tabernáculo não tinha adoração de imagens. Tinha imagens trabalhadas, obras de artes. Você considera a Arca da Aliança uma obra de arte? Não tinha os dois querubins em cima da arca, ali em cima ali da tampa do propiciatório, não tinha? Era uma arte, mas o povo tinha que adorar a arca. Tinha que idolatrar a arca. Não, mas aquele objeto tinha que ter a função de aproximar aquele povo diante de Deus, porque representava a presença de Deus na terra. Então, quando o Senhor, Ele traz esses objetos, obrigado meu irmão, Deus abençoe, estamos em sintonia, estamos juntos. Quando o povo traz aquele objeto, e tem aquelas confecções, inclusive, está vendo aqui, ó, ornamentado, bonito, olha a roupa do sacerdote, que lindo, olha os instrumentos, que lindo, mas não era para o povo idolatrar aqueles objetos. Então quando aquele povo fica com pressa, porque 40 dias hoje, naquela época e hoje já é muito tempo, né, de obter uma resposta, e nós ficamos preocupados e queremos agir no impulso. Irmão, controle o seu impulso. Quando a gente chega no santuário, a gente tem que chegar no santuário, e hoje a igreja também, nós temos que chegar com o nosso coração voltado para Deus. Às vezes é difícil. É difícil. Hoje, último dia do mês, irmão, uma correria, pensa. Recorde de vendas de todos os tempos lá na empresa, aquela correria. Eu falo, meu Deus, o horário, como é que eu faço? Tenho que sair. Peguei trem, peguei metrô, peguei monotrilho, peguei ônibus, correndo. Mas eu chego aqui na igreja, eu tenho que ficar cansado? Não, porque na presença do Senhor, meu irmão, o Senhor renova as nossas forças, Ele dá vigor ao cansado. Então estar na presença não é chegar na igreja ali cabisbaixo, triste, abatido, ai meu Deus, que cansado, queria estar em casa, não. É estar neste lugar com o coração alegre, cultuando a um Deus vivo, que fez tudo por nós e que está neste lugar. Então você pode estar cansado, meu irmão, do jeito que for, mas o teu Deus está aqui. A adoração que Ele quer de você é uma adoração sincera e verdadeira, porque Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então o objetivo do tabernáculo era tirar a idolatria. Uns dias atrás fiquei tão triste, pastor. Chegou lá na empresa, crente, uma pessoa crente, levou lá um pé, não sei se é um pé de espada de São Jorge, de não sei o quê. Aí perguntaram, por que você está com essa espada de São Jorge? Aí falaram, para tirar mal olhado. Meu Deus, irmãos. Às vezes nós saímos do Egito, mas o Egito não sai de nós. O que nós temos que pegar com este Egito, com este molde de bezerro, né, que muitas das vezes está na nossa vida, né? É só uma correntinha, um pingente, era da minha avó, da minha bisavó, está em gerações. Irmãos, o Senhor quer que você adore somente a Ele, que você confie nele, que você acredite nele, que a sua confiança esteja nele. Então se tiver hoje, meu irmão, um pouquinho do Egito aí dentro do seu coração, e mas tem um pouquinho de Egito dentro da sua casa, um pouco de Egito dentro do seu coração, da sua mente, o Senhor fala para você nesta noite, olha, limpa o teu coração, porque este Egito, ele tem que sair fora da sua vida. Ele não pode permanecer, você não pode guardar, não é jogando um sal, não é acendendo um incenso, não é fazendo essas coisas. O que aconteceu com os filhos de Arão, quando eles foram lá
e ofereceram fogo estranho. O fogo estranho era aqui, ó, tá? Foram queimar incenso com fogo estranho. O fogo aqui do incensário tinha que ser tirado daqui, ó, tá? E chegar até aqui e queimar. E o Senhor falou, olha, tem que ser desta forma para que vocês não morram. Porque Deus chegou a falar para Moisés, falando, Moisés, este povo exceções é tremenda, porque Moisés, ele tinha livre acesso a tudo isso, pastor. Diz a Bíblia que Deus falava com Moisés na tampa do propiciatório. Sabe o que significa? Sabe aqui a arca? Sabe essa tampa aqui, ó? Deus falava com Moisés e dava instruções para o povo. E fala a Bíblia que à noite aquela nuvem subia, mas descia o quê? Uma coluna de fogo. E a coluna de fogo saía daqui. Então quando Moisés entrava aqui, não estava isso. Igreja. Ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. E eu deixar a tristeza entrar, a tristeza bater o meu coração. Eu achar que eu estou na igreja, como os filhos de Eli, né, Rofni e Finéias, que fazia, já falamos muitas vezes sobre isso. Aí houve uma guerra entre Israel e os filisteus. E o que Eli falou? Olha, meus filhos, que eram sacerdotes, peguem a arca e vão para a batalha. E eles pegaram esta arca aqui, colocaram nos ombros, e foram para a batalha contra os filisteus. E os filisteus, quando viram a arca da aliança, eles falaram, agora estamos perdidos, porque o Deus dos hebreus veio até nós não vamos vencer esta batalha. Mas a verdade é que eles foram criando coragem, e venceram a batalha. Morreu 30.000 israelitas. Eles pegaram a arca e levaram embora, levaram lá para a Filistia, colocaram dentro de um templo, de um deus deles chamado Dagon. Por quê? Porque Israel pegou esta arca, colocou nos seus ombros como se fosse um amuleto. Achava que só o objeto em si era o suficiente para trazer a vitória. Só que a vitória na nossa vida, como era na vida de Israel, ela só era garantida através da aliança, da obediência. Para você seguir uma aliança, você precisa obedecer esta aliança. E lá na Filistia, diz que eles pegaram aquela arca, pastor Miguel, e colocaram do lado da estátua do deus Dagon. Já parou para pensar nisso? Aí chegou, no outro dia, como é que estava a estátua de Dagon? Pum, caída no chão, ainda não estava quebrada, ela estava caída no chão, com a cara de frente para a arca. Levantaram, deve ter sido um terremoto, né, um tremor, alguma coisa. Levantaram a estátua novamente. No outro dia foi ver a estátua toda quebrada, sem cabeça, sem os braços. Uma aflição terrível naquela nação. Aí eles chegaram à conclusão, nós estamos passando por tudo isso, tumores, um monte de coisa, porque a arca da aliança está conosco. Aí nós chegamos lá em 1 Samuel capítulo 6, eu não vou ler aqui para a gente ganhar tempo. Diz que os filisteus tiveram ali uma reunião com os feiticeiros. Sabia que feiticeiro hoje usa a Bíblia também? Chegaram lá para os feiticeiros, o que nós temos que fazer? Vamos pegar um carro novo. Vamos colocar a arca da aliança, a arca de Israel, em cima deste carro. Vamos fazer ali umas peças de ouro ali, referente ao que tem acontecido conosco. E vamos mandar de volta para Israel. 1 Samuel, capítulo de número 6. Você pode ler na sua casa. E chegou lá as vaquinhas, foram lá para Israel. Chegou lá na região de Israel, eles se alegraram. Mas alguns curiosos, de Israel mesmo, foram lá dentro, abriram a tampa da arca para ver lá dentro. O que aconteceu com eles? Morreram. Mas por que eu estou falando isso? A arca da aliança,
1400 a.C., mais ou menos uns 300 anos, ela ficou nesse formato, tá bom? Uns 200 anos, mais ou menos, ficou numa região chamada Siló. Torna rei, nesses 40 anos que Davi se tornou rei, nós citamos aqui de novo, vou citar de novo Amós 9:11, né, que diz que eu levantarei novamente o tabernáculo de Davi, né? E eu chamarei os gentios que são chamados pelo meu nome. Por quê? Porque no tabernáculo de Davi, simplificou tudo, ficou mais simples ainda. Ficou uma tenda, né? A tenda de Davi, com a arca no meio. Os levitas louvando a Deus, há mais de 20 anos, e eu vou trazer para Jerusalém. Olha o que diz a Bíblia, preste atenção. Como que nós vamos trazer a arca para Jerusalém, pastora? Nós vamos pegar um carro de boi, um carro novo, preparado para este fim, novinho. Nós vamos pegar a arca da aliança e nós vamos colocar em cima deste carro de boi. Diz que eles foram indo, cantando, dançando, era um culto. Irmãos, com 30 mil pessoas. Imagina, culto, todo mundo dançando, festa. De repente os bois tropeçam, pastora. Uzá, que era um sacerdote, o que ele fez? Ele foi segurar, a intenção dele foi boa, mas não estava certa. Não é intenção que vale na obra de Deus. Não é só a intenção, eu tenho a intenção, não. Você tem que ter a direção de Deus. Ele colocou a mão na arca e morreu. Por que eu estou falando isso? Acompanha meu raciocínio. Estou ficando meio gripado, tá, irmãos? Estou lutando aqui para não ficar, então depois eu não quero nem passar o microfone para o pastor está aqui. Irmão, passa um alquinho aqui, tá? Por favor, tá? Que a gente tem que cuidar dos irmãos. Quando eu cuido do microfone, eu estou cuidando de vocês também, né? Passa um álcool e tal. Mas, o que acontece? De quem que foi a ideia, pastora Zilda, de construir um carro, colocar bois e colocar a arca da aliança em cima de carro de bois? Sabe de quem foi a ideia? Foi dos filisteus. Não foi? 1 Samuel 6, 2 Samuel 6. O cenário se repete. Os feiticeiros resolveram fazer desta forma, e o povo de Deus resolveu copiar, né? Sendo que a instrução de Deus era o quê? Você chama os coatitas. Onde é que está a arca da aliança aqui? Deixa eu ver se... Não. Lá em cima, obrigado, pastor. Aqui está o propiciatório e aqui está a arca. Está vendo esses varais aqui, ó? Era para ser colocado a obra de Deus, meu irmão. O peso, a responsabilidade está nos ombros. Está vendo aqui, ó? Aí Davi, não sei se Davi ou quem, os sacerdotes, pensaram assim, vamos copiar os filisteus. Agora eu te pergunto, nós precisamos copiar alguém, irmãos? Precisamos fazer igual, porque lá no mundo dá certo, vamos trazer isso para a igreja. Na igreja você atualiza a caixa de som, pode pegar uma mais moderna. Na igreja você atualiza a mesa de som, você pode pegar uma mais moderna. Na igreja você atualiza o microfone, você pode pegar um mais moderno. A pastora até deu ideia uns tempos atrás de pegar aqueles que é de ouvido, né? Pode. Você pode pegar um altar, atualizar ele mais moderno. Você pode fazer um telão mais moderno. Você pode pintar as paredes, fazer o piso, fazer o altar mais moderno. Você pode. Mas referente a culto, a adoração, a palavra, você não precisa copiar nada do mundo, porque nenhuma ferramenta do mundo pode superar aquilo que está na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é suficiente, ela é poderosa, ela tem unção, ela tem poder, ela tem autoridade, ela transforma a vida. A palavra de Deus é a mesma ontem, hoje, será eternamente a mesma. A palavra de Deus, ela é poderosa. Mas nós erramos quando nós não conhecemos a palavra de Deus. A Tatinha está lá no fundo, vou te citar, tá, Tatinha? Ela estudou com os jovens domingo passado. Sobre qual livro? Sim, mas domingo vocês falaram sobre Malaquias.
e Efésios. Tá, mas eu vou citar aqui Malaquias. A gente conhece Malaquias pela parte do dízimo e das ofertas, né? Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais nos dízimos e nas ofertas e perguntai em que te roubamos, né? A gente conhece esse versículo de cor. Mas Malaquias é muito mais profundo, né, Tatinha? Você leu essa semana esse livro, né? Semana passada. Sabe qual que era o maior erro em Malaquias? Vou te falar qual que era o maior erro. Não era mais o tabernáculo, tá? O tabernáculo durou até o tempo de Davi. Davi fez a tenda ali, o tabernáculo de Davi, 40 anos, que foi o reinado de Davi, né? Pelo menos uns 30, 35 anos, foi desta forma. Ele instituiu, colocou louvores, foi uma coisa tremenda que agradou o coração de Deus, que Deus fala até hoje na palavra, que ele vai levantar o tabernáculo de Davi, porque ali tinha adoração, era diferente. Aqui não tinha música. Sabia que não tinha música aqui? No de Moisés não tinha música. Porque o intuito de você entrar, você chegar aqui ó, nesses muros, até chegar aqui neste portão, era você chegar lá com o coração contrito e quebrantado e falar, sacerdote, pequei. Eu estou aqui porque eu errei. Tem o templo de Salomão, gigantesco, coisa mais linda, né? Não dá nem para calcular o valor do templo de Salomão. Mas o templo de Salomão foi destruído ali na época dos babilônicos, né? Quando eles conquistaram ali Jerusalém, levaram o povo cativo, 70 anos. Você vê lá em Jeremias, você vê os livros que foram escritos, depois nós podemos estudar sobre isso também. Mas quando chega lá em Malaquias, eles estão falando ali do templo que foi construído por Zorobabel. Sabe quando você lê lá em Ageu que o Senhor fala assim, olha, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Não é? Não é isso que diz a Bíblia? Era o templo de Zorobabel. Só que como é que estava? Olha só como o povo não aprende. Eu fico me perguntando, Deus, será que hoje é da mesma forma? O povo erra por falta de conhecimento. Davi e mais ainda os sacerdotes erraram porque eles tinham a Torá para estudar. Agora, para colocar a arca... Meu Deus, eu vou ficar só em objeto hoje, irmãos. Meu Deus. Para colocar a arca num carro de boi significava o quê? Que eles não estavam lendo a palavra de Deus. Parece uma repetição, né, de quinta-feira passada. Uma vez, eu vou até citar um pastor, meu pastor que era lá de Santa Catarina, pastor Luiz Hermínio. Uma mulher chegou para ele e falou, não estou gostando mais das suas pregações, pastor. O senhor sempre prega a mesma coisa. Aí ele respondeu para ela, se eu estou pregando a mesma coisa, é porque você ainda não aprendeu e precisa tomar posse. 20 anos na casa de Abinadab, como é que estava essa arca? O que Deus diz para Josué? Josué capítulo 1, versículo 8. Olha, não se aparte da sua boca o livro desta lei. Antes medite nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. Versículo 9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que fores, por onde quer que andares. Então, se eu deixar a Bíblia de lado e não estudar a palavra de Deus no meu devocional, pedir para o Espírito Santo me ensinar, eu vou cometer esses erros também. Eu vou acreditar em qualquer coisa. Eu vou ver um pregador eloquente que revela tudo, do início da fileira ao final da fileira, e eu vou acreditar em tudo. Por quê? Porque a minha vida está baseada em quê? Em revelação. Posso falar um segredo? Quando eu sei que é um pastor que fica revelando e não tem palavra, irmão, não dá nem vontade de ir. Abrindo meu coração para você, porque eu gosto de palavra. Mas a igreja ela quer encher com revelação, com profecia, sendo que a maior profecia o Senhor já está falando, olha, coloque o teu coração na minha presença, aplica o teu coração nestas coisas, e prudentemente te conduzirás.
Erro dos profetas lá, dos sacerdotes em Malaquias, Tatinha. Eram vários, irmãos. Eu vou falar só 2 que eu me lembro aqui, tá? Adultério. Eu já disse isso aqui. Todos nós pecamos, falhamos, tá? Mas tem pecados que me impedem de subir neste altar. Mas pecado é pecado, irmão. Tinha pecados, vamos voltar aqui para o tabernáculo, que não adiantava vir oferecer sacrifício, porque não teria perdão. Sabia disso? Graças a Deus nós não estamos mais nessa época da lei, que era uma época muito difícil. Para os irmãos terem uma noção, se um filho desrespeitasse pai e mãe, fosse rebelde, o pai tinha o direito de chegar lá para o sacerdote e falar: esse meu filho é rebelde. Levavam para fora do arraial, apedrejavam. Acã, quando conquistou ali, quando começaram a entrar em Jericó, o que ele fez? Ele escondeu coisas babilônicas dentro da sua casa. Graças a Deus nós não estamos mais na época do Antigo Testamento, nós estamos na graça, mas o princípio é o mesmo. Porque se um sacerdote está no altar em adultério, talvez alguém está ouvindo esta palavra e precisa ouvir esta palavra. Ninguém sabe do meu adultério. O camarada está traindo a esposa, chega no altar, prega a palavra, a igreja levanta a mão, glória a Deus, aleluia, ele pensa: Deus me perdoou. Sabe por que a igreja está recebendo? Porque Deus tem misericórdia do povo. Mas você vai ter que comparecer diante do tribunal de Deus e vai ter que dar conta da sua vida. Lembra das palavras de Jesus? Mas Senhor, no teu nome eu preguei, eu curei, eu expulsei demônios. Apartai-vos de mim porque eu não vos conheço, eu não vos conheço. Vai para um lugar onde tem choro e ranger de dentes. Do que adianta ganhar o mundo inteiro, ser conhecido das nações, convites o mês inteiro, Brasil, exterior. Você já parou para pensar que a maioria das igrejas querem abrir igreja nos Estados Unidos? Interessante, né? E a África? Moçambique? Eu vejo um vídeo de um canal moçambicano, de um irmão nosso, José Lino, não sei se vocês conhecem, José Lino, olha que bênção, José Lino. E as igrejas humildes. E eles adoram a Deus, irmãos, com... Sei quem postou no vídeo, não sei se foi o pastor, as criancinhas na África louvando a Deus com microfone de caixa PET, de caixa de refrigerante, louvava a Deus, irmãos, com uma alegria tão grande no seu coração. E o segundo, Tatinha, que o Espírito Santo traz ao meu coração, que eles ofereciam, não, eles aceitavam, tá? Sacrifícios com defeito. O cara chegava lá, antigamente naquela época o dinheiro era os animais, né? Então ele chegava lá nos seus gados, na sua ovelhinha. Falou, eu tenho que oferecer um sacrifício a Deus. E ele olhava lá, Tatinha, nas suas ovelhas. E para Deus tinha que ser o quê? Melhor. Sem defeito, perfeito, está na lei. Mas diz a Bíblia, pastor, que eles pegavam os coxos, os cegos, os mancos. E chegava lá no sacerdote. E sabe o que o sacerdote fazia? O sacerdote aceitava.
Irmão, nós erramos quando nós aceitamos qualquer coisa dentro da casa de Deus. E você aceita uma vez, vai vir a segunda, você vai ter que aceitar também, porque você abriu uma brecha. E essa brecha na sua vida, ela começa pequena, mas ela fica escancarada para o inimigo entrar e zombar da sua vida. Por isso que tem muita gente que olha para a igreja e fala, isso é ser crente. Irmãos, tem lugares que chega ao meu conhecimento que os mais tribulados são os crentes. Tem um lugar que tem 10 famílias. 2 são evangélicas. Sabe quem são os mais tribulados que arrumam encrenca com tudo? É isso que você pensou mesmo, são os crentes. Aí eu pergunto, meu irmão, onde é que nós estamos errando? Porque o sacerdote hoje representa o pastor, ele tem uma responsabilidade muito grande na igreja. Porque se ele sabe e permite que alguém venha e suba aqui neste lugar para oferecer um sacrifício, qual que é o nosso sacrifício hoje? É o nosso louvor, é a nossa adoração. E ele fala assim, olha, eu sei que aquela vida está toda torta, mas eu vou deixar ela louvar para ela não se perder. Não faça isso. Eu sei que o nosso pastor não faz isso, mas não faça. Ah, é só para ficar na porta. Eu sei que o meu irmão está com a vida toda torta, mas vai ficar na porta para ganhar um membro? Não! Não abra brechas, não abra concessões na sua vida, na obra de Deus. Deus continua sendo santo e zeloso, e Ele é fogo, fogo consumidor. Tudo passa pelo fogo, as nossas obras vão ser provadas pelo fogo. E se ela for de palha, ela vai se queimar. Se ela for de madeira, ela vai se queimar. Então, meus irmãos, eu estou falando isso, eu ia falar mais coisas, mas me perdoem. A presença de Deus. Para encerrar. Quando Jesus ele abre, descortina o véu que nós lemos aqui em Hebreus 9, o que ele está falando em poucas palavras? Quem que entrava lá? Sumo sacerdote. Quem que é o nosso sumo sacerdote hoje? Jesus. E aqui, agora ele permite que sacerdotes entrem no Santo dos Santos. Não neste lugar físico. Você não vai lá em Jerusalém visitar, mesmo porque só tem o muro das lamentações lá hoje. Você não vai lá. Mas espiritualmente falando, você entra na presença de Deus com o seu coração voltado para Ele. E Ele fala, você tem ousadia. Mas só pode entrar neste lugar sacerdotes. Então hoje, cada um de vocês, não é mais os levitas, aqui era só os levitas. E aqui dentro era só a família de Arão. Mas hoje não, hoje somos todos nós. Agora eu te pergunto mais uma vez, você acha que você pode entrar neste lugar de qualquer jeito? Tem uma passagem nos evangelhos que Jesus fala assim, olha, se a sua doutrina não exceder a dos fariseus, porque a presença de Deus, onde é que está a presença de Deus? Aqui estava aqui, ó, na arca. O Espírito Santo ele não habitava nas pessoas no Antigo Testamento. Capacitava por algum momento, se retirava, tá? Hoje, onde é que o Espírito Santo de Deus habita? Hoje, a presença de Deus, que é a arca, que representa a presença de Deus, está onde? Quem que é o templo do Espírito Santo? Somos nós. Só que se eu oferecer fogo estranho,
Se eu achar que eu posso servir a Deus de qualquer forma, de qualquer maneira, estou eu na rua indo trabalhar, passa uma mulher bonita do meu lado, como é que eu olho essa mulher? Os homens vão falar assim, mas eu não sou de ferro. As mulheres hoje em dia já andam quase pelada. E a gente coloca a culpa em quem? Na mulher. Só que a Bíblia fala que se os meus olhos forem luz, e Jesus ainda fala, se você olhar para uma mulher com intenção impura, você já cometeu adultério com ela. Aí eu te pergunto, tá mais fácil ou tá mais difícil? Né, presbítero? Tá mais fácil ou tá mais difícil? Isso é um exemplo. Então, meu irmão, esta palavra para você hoje é: guarda o teu coração, porque esta arca que representa a presença de Deus, ela tem que estar num coração limpo e purificado. Porque quando você está com o coração limpo e purificado, o inimigo ele não vai entrar. Ele só entra quando tem brecha. E se a brecha entrou, não precisa ser grande, não, uma brechinha. Você pode se colocar de pé só um pouquinho? Eu vou passar para o pastor daqui a pouco, mas eu quero fazer uma oração para vocês, com vocês. O presbítero Wilson, ele me perguntou as medidas. Eu vou falar aqui que eu escrevi, que isso daqui eu não decoro não, tá? As medidas. A Arca da Aliança, ela tinha de comprimento 1,5 m, por 75 de largura, por 75 de altura, centímetros, tá? O altar de incenso. Cadê o altar de incenso? Está aqui embaixo, ó. O altar de incenso, ele tinha 45 centímetros de comprimento, por 45 de largura, por 90 centímetros de altura, mais ou menos, tá? Porque quando você estuda a Bíblia, tem diferença ali nas medidas, dependendo do autor, da tradução, mas é mais ou menos isso. A mesa dos pães, da presença, 1 metro de comprimento, 50 de largura e 70 de altura. Candelabro, presbítero. A Bíblia não fala o tamanho, mas fala o peso. 35 quilos de ouro puro. Tá? 35 quilos de ouro puro. O altar de sacrifício, esse aqui fora. 2,10 metros de comprimento, por 2,10 metros de largura, por 1,30 m de altura. O santuário, tá? 25 metros de largura, mais ou menos, por 50 de comprimento. Aqui o átrio, tá bom? O tabernáculo, 9 metros de largura, por 15 de comprimento, por 4,5 metros de altura. Só por curiosidade, tá bom? Que me perguntarem no dia, eu sei que está aqui na King James, está certinho. Mas se eu for folhear, vai demorar muito tempo. Então, meu irmão, guarda o teu coração. A presença de Deus na sua vida é algo mais valioso. Às vezes a gente quer um pregador avivado lá de fora para encher esta igreja, meus irmãos. O pregador vem e ele vai embora. Ele vai atender outras agendas, outros compromissos. Mas se nós, Igreja Formosa de Cristo do Grimaldi, a nossa irmã que está ali, que é da sede, se nós aquecermos o nosso coração com a presença de Deus, sabe aquela Shekinah, aquela presença que descia ali na arca, aquele fogo que descia na arca, ele quer descer em você também. Que aí eu vou lá em Atos 2, diz, pastor, que foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo. É fogo, meu irmão, que tem que sair da sua boca. É fogo que tem que estar dentro de você. Se você deixar o fogo acabar, você vai morrer espiritualmente. Mas Deus não quer que você morra, mas Ele quer que você viva e viva bem. Porque viver na presença do Senhor, meu irmão, é alegria, nunca é tristeza. Nunca é um fardo, nunca é um peso, nunca é um sacrifício, não. Estar na presença de Deus é a coisa mais gloriosa do mundo. Se está difícil para você, se está se tornando um fardo, está pesado, meu irmão, alguma coisa está errada. Volte imediatamente ao seu lugar
Ali é o local que Deus quer que você permaneça, no Santo dos Santos. Coloque a mão no seu coração. Coração tá no coração. Sua mão está no coração, não está? Está sentindo ele bater? Está sentindo? Para um pouquinho. Tira esses pensamentos que estão no seu coração. Essa preocupação. Esse medo. Essa angústia. Este sofrimento que tem te tirado o sono, tem te acordado nas madrugadas. Aquela resposta que você está esperando e nunca chega. Talvez você colocou a sua confiança no homem e se decepcionou. Ouviu palavras que não era para você ouvir. Aquieta o teu coração nesse instante. Aquieta a tua mente, há um turbilhão na tua mente, há pensamentos acelerados que vêm para lá, vêm para cá. Você se perde nas suas ideias, você está dentro da igreja, no culto, e você não consegue prestar atenção na palavra, porque a sua mente vai para lá, vem para cá. O Senhor fala, aquieta o teu coração, Maria, Maria, Marta. Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. O Senhor fala para você nesta noite, igreja, coloca o teu coração no que é mais importante. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça, a ferrugem consome, mas ajunte tesouros nos céus. O Senhor fala para você, aquieta-te. Sinta as batidas do teu coração. Quanto tempo faz que você não sente as batidas do teu coração? E o que o Senhor fala para você nesta noite é que você está vivo. Enquanto você estiver vivo, o Senhor fala que Ele tem uma obra, Ele tem um propósito, Ele tem um projeto, Ele tem algo para você, mas aquieta-te. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquieta, minha alma. Por quê? Por que você se perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Irmãos, o Espírito Santo está falando fortemente ao meu coração. Tem pessoas aqui nesta noite que parece que tem um turbilhão dentro de você. Mas o Senhor fala novamente, aquieta-te. Respira fundo. Você consegue respirar fundo agora? Sinta a sua respiração. Sinta. Você está preocupado com muitas coisas. Descansa. Às vezes você precisa desacelerar para encontrar o rumo certo novamente. Não é correr mais, pegar mais coisas, não. É 5 minutos na presença de Deus, é 10 minutos. É você sozinha lá no seu quarto, falando o Senhor conhece, lavando a sua roupa, a sua louça, fazendo a sua comida e colocando o seu pensamento em Deus. Orai sem cessar. Orar sem cessar não quer dizer que você tem que ficar 24 horas de joelho no chão, não, orando em línguas, falando aqui, falar colar, não, mas em todo momento, o coração estar sintonizado com o teu Criador. Aquieta o teu coração e deixa a presença de Deus te encher. Moisés, muitas das vezes, ele tinha que entrar ali no tabernáculo sozinho. E o Senhor fala para você, às vezes você está esperando uma atitude daquele ou daquele outro, e o Senhor fala, é você.
O seu particular é comigo. Igreja, vamos trazer este avivamento para a nossa igreja. Oh, aleluia, mas não vai ser um avivamento de oba-oba, de barulho, mas é um avivamento de transformação de vidas, transformação de almas, uma igreja alicerçada na palavra, alicerçada na rocha, uma igreja que vai passar pelo vendaval, pela tempestade sim, mas vai permanecer inabalável na presença do Senhor. Traga o Espírito Santo para dentro de você, Ele está dentro de você, tenha comunhão com Ele, deixa a unção de Deus transbordar na tua vida. E mais uma vez, aquieta a tua alma. Sabe essa ansiedade que está dentro de você? Essa ansiedade, tem gente chorando aqui porque o Espírito Santo está falando. Sabe essa ansiedade que está dentro de você? Lança no Senhor, porque Ele tem cuidado de você. Lança. Muda o teu pensamento, a tua atitude, o teu rumo. Fala: Senhor, a partir de hoje vai ser diferente. Eu sou sacerdote, eu estou aprendendo como que andava os sacerdotes naquele tempo. Eu vou trazer o espiritual para a minha vida. E eu vou andar da melhor maneira que eu conseguir, com a ajuda do teu Espírito Santo. Deus não procura a tua perfeição. Tem gente que está se cobrando, o Espírito Santo está falando aqui, está se cobrando. O Senhor fala: não é perfeição que eu quero. Você errou, se arrependa, verdadeiramente, esse choro no arrependimento, e se levanta com a cabeça erguida, porque não é para você andar cabisbaixo. Derrotado, olha para mim agora, igreja, derrotado era lá atrás. Cabisbaixo era lá atrás. Agora você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você consegue endireitar os teus ombros? Para mim isso é difícil também, porque as pessoas reclamam de mim porque eu ando assim. Muda a sua atitude, congruência, atitude de um vencedor, olhar de um vencedor, palavras de um vencedor, audição de um vencedor, andar de um vencedor, porque Deus te chamou para vitória e não para derrota. Deus te abençoe. Pastor, já passa a palavra para você.